Nós citamos aqui, por exemplo, João 16:8, João 17:17. Então, o Espírito Santo conduz a igreja para a santidade, porque ele é santo. 1 Pedro 1,15-16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Ou seja, a igreja que tem santidade, ela não se dá ao modismo, ela não cai nas ondas das novidades. A igreja que tem o Espírito Santo, ela não vive de ministérios secretos, porque a verdade já está revelada. Quem tem o Espírito Santo não anda em busca de novidades secretas, porque tudo já está revelado na palavra. Por isso que é importante a igreja ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A quarta coisa que nós falamos aqui é que quem anda escutando a voz do Espírito Santo vai dar a melhor adoração para Deus. Há muitos irmãos que perguntam: pastor, como é que eu faço para adorar a Deus de verdade? Está lá em João 4:24. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem como? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, não esqueçam mais isso não. 4 coisas que acontecem quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. 4 coisas. A primeira, ela anda na verdade. Ela não anda no erro, ela não anda na mentira, ela não é enganada, ela não passa por fraudes, porque ela escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Um dos trabalhos do Espírito Santo é nos guiar na verdade. A segunda coisa é que ela nos dá orientação e nos dá poder. E a terceira, santificação e correção. Se você quer viver sob a direção do Espírito Santo, ele vai te... Isso, o grande problema é que nós não queremos a Bíblia como ela é. Mas quem tem o Espírito Santo corrige, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo diz a verdade. É por isso que lá em Gálatas 5,16, a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quem anda no Espírito Santo tem correção. Aí hoje, quais são os discursos nos púlpitos das igrejas? Precisamos entender a juventude, precisamos entender os irmãos de terceira idade, precisamos entender... Não, você que tem que se sujeitar ao Espírito Santo, se render à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me dá da tua graça. Irmão, tem gente que diz assim: eu vou esperar Deus trabalhar na minha vida. Pô, não espero não, que Ele não vai trabalhar nunca. Olha o que está aqui escrito: eis que o Espírito Santo está dizendo, eis que eu estou à porta e se alguém abrir, só quem pode abrir, os que gostam da teologia ou do comentário analógico, só quem pode abrir o coração é você, dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eis-me aqui, eu abro a minha vida para ti, me orienta, me corrige, me ensina. É assim. Se você não pedir e não estiver pronto para o Senhor, eu quero viver a tua vontade, Espírito Santo, me ajuda. Aí o Espírito Santo, durante o dia a dia, se você se der a liberdade dele trabalhar, ele vai te guiar, ele vai te orientar. Irmãos, isso é tão sério que até uma conversa que você tem durante o dia que você sabe que ofendeu, o Espírito Santo te corrige na mesma hora. Às vezes eu digo algo assim para uma pessoa, aí quando dá fé eu sinto na minha alma, diz: olha, você não fez correto. Eu digo: irmão, me perdoe, naquela hora eu disse isso com o Senhor. Quem tem o Espírito Santo é assim. Agora, quem não tem pudor na fala. Quem não tem o Espírito Santo diz o que quer. Quem não tem o Espírito Santo, a língua é solta, não mede as palavras, não tem equilíbrio. Ora, se a Bíblia diz em Gálatas 5:22, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, temperança, então como é que eu vou ter Espírito Santo e não vou ter equilíbrio? E não vou ter postura? Então o Espírito Santo, ele trabalha isso em nós, e ele te corrige, ok? E aí a verdadeira, irmãos, o Espírito Santo, lá em Romanos 8:26, ele até intercede por nós com
Gemidos inexprimíveis. Pastor, como é que eu adoro? Se abra para o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a um nível de adoração. Eu não preciso imitar americano para adorar. Eu não preciso imitar fulano de tal para adorar. Eu não preciso ter o modelo do pastor fulano. Eu não preciso estar nesses negócios, dessas novidades que tem por aí. Todo tempo, a minha adoração é essa daqui. A minha adoração é que eu amanheço o dia nos pés de Jesus. Eu canto meus hinozinhos da harpa. Eu glorifico a Deus. Estou esperando Jesus. Toda pessoa que anda afobando com os exageros. Tu foi no monte ontem? Lá eu vi mistério. Nadinha, só zoada. A vida cristã, irmão, é o Espírito Santo em nós. Eu adoro Ele constantemente. Estou dirigindo aqui o carro, estou dizendo, oh meu Deus, obrigado pelo dia. Não foi bom o dia, Senhor, me ajuda. A tua palavra diz em tudo, dai graça. Eu não estou falando de folia espiritual. Não tem os foliões do carnaval? Pois agora tem os foliões da fé. Os foliões da fé, eles não querem culto no templo, eles não querem vigília no templo, nada disso, eles não querem oração. Agora pode fazer a madrugada não sei com o quê, madrugada com café, madrugada com bolo, aí lá vem um monte. Mas essa realidade é que eu vou dizer para a igreja, a adoração verdadeira, quem nos dá é o Espírito Santo, meus irmãos. Eu não preciso de modelo de ninguém para adorar a Deus. Eu já tenho um modelo. Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Em espírito porque se dá no campo espiritual. E em verdade é porque é pela palavra. Se não tiver isso, não adianta. Então, são essas 4 coisas. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, bota lá agora os pontos, vamos lá. As admoestações divinas no Apocalipse. Quantas vezes Jesus advertiu as igrejas do Apocalipse? Quantas vezes ele admoestou? Ele advertiu? Ele repreendeu? 7 vezes. Se vocês analisarem aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, vai só colocando, Daniel, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11, olha aí o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso 29. 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6. Olha aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13 agora. Verso 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 22. É o que nós estamos lendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso aqui é muito importante, porque aqui nós temos as admoestações divinas, ou seja, elas aparecem aqui 7 vezes. E essa expressão aí, meus irmãos, ela tem um peso escatológico. Por que ele está pedindo para ouvir o Espírito Santo? Porque quem não escuta o Espírito Santo, o final é a desgraça. Quem não escuta o Espírito Santo, vem a morte. Quem não escuta o Espírito Santo, não tem salvação. O Espírito está falando conosco constantemente. É isso que ele está dizendo aqui. E nessas admoestações que vocês estão vendo aí, o Espírito Santo, ele vem como um alerta. E ele quer que o crente escute a voz dele. E para essas 7 igrejas, o Senhor Jesus procurou alertar cada uma delas para se render à voz de quem? De quem é a voz que nós temos que nos render na igreja? Vamos lá, fale bem forte. Quem é a voz que nós temos que nos render? É a voz do Espírito Santo. Está aí. O segredo para a igreja andar bem, para a igreja viver bem, é quando ela ouve a voz do Espírito Santo. Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e elas terão a vida eterna. Não há vida eterna se não ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo. Aí tem irmão que pergunta, pastor Zé, e como é ouvir a voz de Deus? É ouvir a palavra, está aqui, é ouvir isso aqui.
O que que o Espírito traz? O Espírito traz a palavra.